Fala, prevencionista, muito bem-vindo ao canal Essa está na Prática. Eu sou o Bruno, engenheiro de segurança, engenheiro ambiental, TST e bacharel em Direito. E hoje eu tô aqui, infelizmente, não é para falar sobre uma coisa boa, mais um acidente de trabalho aconteceu, um acidente de trabalho grave, com óbito, um acidente fatal, com uma moça nova, com toda a vida pela frente, engenheira, trabalhava numa terceirizada da Petrobras, pelo que eu pude ver, e aparentemente por um acidente que poderia sim ter sido evitado, como quase todos os acidentes de trabalho podem ser evitados. É uma coisa que a gente, infelizmente, escuta falar: ah, foi uma fatalidade. Realmente foi uma fatalidade, mas poderia ter sido evitado. Bom, eu sou o Bruno, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, dá uma ajuda, te inscreve no Instagram, estou no TikTok e no Quai também, e dá uma olhada no nosso site, ssstnapratica.net. Bora pra vinheta e em seguida a gente dá uma olhadinha aqui nas reportagens que eu quero te mostrar como aconteceu o acidente, quem era a moça, quais são os próximos passos, para você também começar a entender um pouco sobre as questões de acidente de trabalho. Bora pra vinheta. Engenheira, trabalhava numa obra da Petrobras, e aí eu vou ler a notícia aqui, a gente vai conversando, trocando uma ideia, porque eu acho importante vocês, estudiosos da área de segurança, começarem a conversar, entender um pouquinho das coisas que acontecem e como a gente pode evitar. Falha mecânica pode, porque possivelmente está em análise, está em investigação e ainda não se deve ter a certeza final do que aconteceu, mas pode, porque talvez seja uma das possibilidades, pode ter causado a morte da engenheira. Rafaela é o nome da jovem, tá? Da vítima. Trabalhava em uma obra da Petrobras quando foi atropelada por um rolo compressor. Rolo compressor, gente, é esse equipamento aqui, tá? Ela foi atropelada por esse maquinário aqui. Tá aqui ela, tá? E só para vocês entenderem a complexidade e o nível da coisa, infelizmente, é um acidente bem grave. Aqui a moça. A Polícia Civil investiga. Olha a importância, né? Entra o papel da Polícia Civil aqui com a questão criminal, né? Porque possivelmente vai ter aqui pessoas que vão serem denunciadas por algum tipo de crime, né? Investiga as causas do atropelamento fatal da engenheira Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, muito nova, em uma obra da Petrobras em Macaé, no norte fluminense. O delegado vê como uma das hipóteses falha mecânica no rolo compressor que a atingiu. Tenta-se descobrir o que fez com que a pesada máquina não freasse. A máquina não freou. Aparentemente, ela estava desgovernada, saindo da via em que trafegava. Rafaela foi ferida após ser atingida pelo maquinário quando chegava para trabalhar na última segunda-feira. Ela estava recém chegando e a máquina se desgovernou e não freou, né? A engenheira foi socorrida e levada ao pronto atendimento, uma UPA, Lagomar, no município onde foi constatado o óbito. Sabe até agora do caso. O coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, Sérgio Cordeiro, esteve no local do acidente e ele disse que no momento do atropelamento o equipamento se deslocava para fazer o abastecimento e transitava próximo à entrada da área de galpão de resíduos. A engenheira fazia seu trajeto para ir trabalhar. Segundo o Cordeiro, no local onde aconteceu o caso, não havia separação de acesso de pedestres e máquinas. No entanto, Rafaela estava caminhando numa área considerada segura e chegou a ser avisada por um batedor que acompanha o equipamento em auxílio ao condutor de que uma máquina estava a caminho. Ela teria se abrigado perto de uma árvore que foi derrubada pela máquina. Meu Deus. Depois do atropelamento, o maquinário foi parar em um barranco. O condutor do equipamento ficou muito abalado emocionalmente e precisou ser hospitalizado. Após ser ferida, Rafaela foi conduzida e levada para uma UPA, local de atendimento mais próximo, e lá foi constatado o óbito. Segundo a polícia, a principal hipótese para o atropelamento foi a palha mecânica no rolo que atingiu a engenheira. O delegado conta que foram realizadas oitivas de testemunha, no entanto, ainda é necessário obter mais elementos
para verificar se houve negligência ou imperícia. O local já passou por perícia e a polícia investiga o caso. A Petrobras informou que vai criar uma comissão para acompanhar o caso, importante, né? E o mesmo será feito pelo Sindicato dos Petroleiros. Que fala sobre o sepultamento, acho que não vale a pena entrar nesse caso, tá? A empresa diz que vai criar uma comissão interna para investigar as causas da morte. Beleza, acho que eu não vou entrar no mérito ali porque não tem muito. Aqui fala que o rolo compressor não freou. Aqui fala da investigação. A empresa não respondeu o contato da reportagem. Ela teve traumatismo craniano, imagina, né? Você atropelado por um maquinário pesado desse. O maquinário perdia. Mas o ML diz que ela teve traumatismo craniano e nenhuma fratura pelo corpo, apenas escoriações. O que eu acho que é interessante a gente conversar aqui e entender? Uma vez eu participei de uma palestra onde uma das pessoas que investigou aquele acidente do avião da Gol que teve São Paulo, Porto Alegre, vinha de Porto Alegre para São Paulo. E ele disse que se teve acesso à investigação que foi feita naquele acidente, e uma das causas que ele observou era que os pilotos falavam muito sobre a sua questão familiar durante o percurso. E por que eu falo isso? Porque é importante observar também a questão da saúde mental. Como estava a saúde mental daquele operador? Ele estava atento que o maquinário estava... Ele observou que o maquinário estava descontrolado já no início, não observou mais perto dela, ele se ligou que o maquinário estava descontrolado, foi feito um checklist de avaliação desse maquinário antes para verificar todos os equipamentos do maquinário, alarme sonoro, freio, essas coisas que tem que ser feito em checklist do rolo compressor. Porque é um maquinário pesado, que circula luminoso, sonoro, freio. Essas coisas tinha uma avaliação, uma manutenção periódica desse maquinário. Quando foi a última vez que esse maquinário passou por uma inspeção? Importante questionar isso. Esse caminho seguro para onde ela andava era dividido como? Apenas com uma sinalização de chão? Ela ficou... Tem muitos questionamentos para serem feitos. Uma coisa é certa, poderia ser evitado. Será que esse maquinário, antes de ter ido para trabalho, ele não poderia ter sido feito uma... Será que não tinha um procedimento de testar os maquinários antes de entrar para a operação? Será que esse maquinário já não tinha sido alertado que estava com problema no freio e mesmo assim foi liberado para trabalho? É uma coisa que a gente sabe que infelizmente acontece. Se a gente observar, quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que se você for na rua, você vai perceber quantas vezes você já viu ônibus na via pública com defeito, um luminoso, uma sinaleira queimada, um pisca queimado e trabalhando na via municipal, trabalhando nas cidades, mesmo com defeito. Tenho certeza que você já viu. Bom, vamos esperar agora as investigações para analisar, mas é importante você entender que tem uma análise de acidente e que também entra aí a parte criminal, que às vezes eu falo, né? Porque possivelmente vai ter aí uma investigação criminal para se analisar as questões do acidente, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo.